Boa tarde, matriarcado. Queria tanto ter começado com uma musiquinha, mas como o YouTube e o Instagram tem preconceito com musiquinha, a gente bota musiquinha, eles querem derrubar o nosso trabalho, então eu só vou botar musiquinha depois, tá? Vou botar uma musiquinha bem legal pra gente. Eu quero esperar a galera aí entrar, porque eu quero contar primeiro uma historinha. Antes da gente receber a nossa convidada do dia, a nossa convidada do Réveillon Astrológico, que é a Maria, a Múcia. Eu vou chamar ela de Múcia, porque eu já penso nela como Múcia mesmo. Mas antes disso eu quero contar uma historinha. Historinha aí que nem todo mundo conhece. Existia uma série de ninfas, e as ninfas são criaturas da natureza. Elas são entidades que são a própria manifestação da Mãe Terra, tá? As ninfas, elas podem existir ninfas de todos os elementos da natureza. A gente tem ninfa na floresta, a gente tem ninfa do fundo do mar, a gente tem ninfa em todos os ecossistemas. Mas existia uma série de ninfas que se manifestava através do poder das nuvens. E elas se chamavam, todas elas, Néfili. Néfili é uma palavra grega para nuvem. Então, uma dessas Néfili, a mais famosa de todas, foi uma mulher, uma ninfa, que desceu do alto da sua nuvem para visitar um reino de um rei que, assim que eles deram de cara um com o outro, eles se apaixonaram loucamente um pelo outro. Eu acho que o nome do cara era Atamas. Cadê minha cola? Não sei onde é que tá minha cola, mas vamos fingir que o nome dele era Atamas. Atamas e Néfili se amaram e constituíram família. Sim, o cara casou com uma nuvem, meu irmão. O cara casou com um mulherão que veio das nuvens, usando sua boa melissa. Tá. Trajadíssima ali com a sua roupa da Cantão. Quero ver o patrocínio só se vai chegar ou não vai chegar. Ele casou com a ninfa da nuvem. Teve 2 filhos com ela. Um menininho mais velho chamado Fricho, que seria o herdeiro natural do trono. E uma garotinha chamada Ellie. Só que aí, essa moça, essa ninfa da nuvem, ela era livre antes, né, gente? É uma mãe que não está acostumada a ficar presa aqui nesse mundo. É uma mulher que voa. Então, essa mulher que voa, ela sentiu falta de voar. E aí ela sentiu falta de voar e falou: marido, não tá dando para mim, você vai ter que ficar aí com as crianças, eu vou ter que dar o meu rolê, porque não tá dando para eu viver aqui. Eu tô muito infeliz, eu tô muito triste, não dá. Então ela foi viver e o marido ficou criando ali, bancando as crianças, né? Só que aí passaram-se anos e ela não voltava, né? Na verdade, tô contando mito errado. No dia que ela foi, bateu a porta dele uma outra mulher chegando ao reino dele. E ele pensou: não, isso não é coincidência. Uma vai embora e a outra volta? Voou tudo aqui, ó. Tô falando da força dos ventos. Voou tudo aqui. Então chegou essa outra moça pedindo abrigo no reino dele. E o nome dela é Ino. Ino passou a viver ali na companhia dele, né? Servindo o reino e pereré, e beijinho daqui, beijinho dali. Ino e Atamas se mamaram bonito. Tiveram uma porrada de filhos.
Só que nessa que eles se mamaram bonito e fizeram um monte de filho, essa mulher que bateu ali no reino dele se mostrou uma megera. Ela começou a sentir muito ciúme dos filhos do primeiro casamento dele com a nuvem. Ciúme da nuvem, essa nuvem, essa quenga da nuvem. Então, ela queria que os filhos dela é que tivessem direito ao trono. Então ela começou a manipular coisas. Ela torrou todas as sementes do plantio daquele ano. Só que os caras responsáveis pela semeadura, os camponeses, não sabiam que ela tinha mandado assar as sementes. Então, quando eles foram plantar, não nasceu nada. E aí foram consultar o oráculo. E ela decidiu quem é que ia lá visitar o oráculo. Em outra cidade, o oráculo de Delfos. O marido confiou dela designar quem iria. Aí é claro que ninguém foi, mas voltaram com a mensagem oracular que ela queria. A escolha do filho mais velho dele, do primeiro casamento com a nuvem, que é o garoto Fricho, essa escolha foi errada segundo o olhar dos deuses. Então eles teriam que sacrificar o garoto, porque toda a merda que estava acontecendo no reino, de tudo ficar infértil os caralho, era por causa do Fricho ter sido indicado a reizinho. Só que quando estavam ali, olha como isso é, as referências, as imagens, né, que a Bíblia catou. O pai se recusou, mas era necessário sacrificar esse filho. E o pai disse, não vai sacrificar meu filho. Só que na hora exata em que o garoto, que já estava se resignando, né, ia ser sacrificado, a irmã dele fala, não, a nossa mãe mora nas nuvens, nossa mãe não vai deixar fazerem nada com a gente tem que ter fé. E aí daqui a pouco brota ali na frente deles, quem? No modo Aladim, vem a sua belíssima ex-esposa, mãe de Fricho e Ele, a belíssima esposa de Atamas, Néfele. Ela vem para salvar os filhos. Mas quando ela vem, ela traz na nuvem um carneiro dourado, que voa, que fala. E entregou esse carneiro para as crianças subirem nele. Falou que elas deveriam cavalgar esse carneiro com muita coragem, porque eles seriam recebidos num outro reino. Esse outro reino, o rei de lá já estava ciente dessa fuga, e eles deveriam, né, sacrificar o carneiro para Zeus nesse novo território e dar essa lã dourada do carneiro para o rei dessa ilha. E assim eles fizeram. Diante dos olhos de todo mundo, aquele carneiro dourado ali salvou as crianças, recolheu as crianças no seu lombo e saiu voando para a felicidade dos pais. As crianças foram salvas. E aí, no lombo desse carneiro dourado, esse menininho Fricho com a sua irmã Elis atravessaram um oceano. Mas nessa que eles atravessaram o oceano, Elis começou a sentir muito medo. Medo, e começou a olhar para baixo e ver um monte de coisa, todos os demônios dela, né, aparecendo ali. O medo venceu Elis e Elis caiu no mar. Então só o garoto Fricho chegou cavalgando esse carneiro no território novo. Elis, no entanto, acabou sempre sendo lembrada ali, foi homenageada, foi criada ali um lugar de reverência a ela chamado Elis Ponto. Quando esse garoto chegou no novo território, todo mundo ficou assim, chocado, né? O garoto chega num carneiro douradão que voa, que fala. Porra, que mototáxi é esse, cara? Google já lançou esse mototáxi aí. Ubermoto tá diferente, né? Esse carneiro tem um nome, que eu sempre falo o nome dele errado. É Crisólamo. É um desses dois, tá?
A gente vai falar sobre esse carneiro, porque assim que o Fricho chegou nesse novo território e todo mundo vê aquele garoto chegar num carneiro que voa, que fala, que porra, dá cambalhota e faz quadradinho de 8. Quando as pessoas viram esse garoto chegar nesse carneiro dourado, sabiam que era uma coisa dos deuses. Então ele foi muito bem recebido nesse novo reino, onde o carneiro foi sacrificado para Zeus, portanto, é um carneiro que pertence a Zeus, e o espírito desse carneiro foi morar nas estrelas, virou constelação. As terras que possuem a lã dourada desse carneiro prosperam. Os heróis que têm em mãos a lã dourada desse carneiro não se deixam vencer pelo medo como a menina Ellie venceu. Elas alavancam horizontes com a sua coragem. Quem tiver posse desse carneiro e as terras que tiverem posse desse carneiro, elas terão coragem, elas terão vitórias. A vida, a luz, a verdade vai vencer. O território será próspero, porque o carneiro, sendo de ouro, é um símbolo do sol. Esse carneiro é o carneiro do signo de Áries, exatamente o signo onde o sol se exalta, onde ele mostra todo o seu esplendor, porque a natureza individual de Áries favorece que o sol, a luz do sol, nos alcance, trazendo verdade, trazendo vitória, trazendo novos horizontes. Eu quero chamar aqui uma astróloga para comemorar com a gente a volta desse carneiro. Esse carneiro voltou aí, um pouco antes da Semana Santa, na semana anterior. Então a gente teve na prática um período de morte e renascimento, um período de virada de um ano astrológico para outro, estendido, porque a simbologia da Páscoa também traz esse renascimento. Eu quero chamar a astróloga Múcia para conversar com a gente. A Múcia, ela está agora fazendo parte do laboratório. Eu preciso que vocês me digam, respondam essa pergunta aqui da Manacá. Ela fala que tem um ruído no fundo. Se for o caso, eu tiro o meu microfone. Que agora a gente vai chamar uma popstar. É muito importante. Então vamos lá. Vamos chamar a nossa popstar. É microfone vagabundo, gente. É isso aí. Se vocês entrarem mais pro laboratório, eu compro equipamento melhor. Entra aí. Oi. Querida! Ei, Lina, eu não tô te vendo, você tá tudo preto pra mim. Vocês estão vendo as duas? Eu acho até que eu vou botar o meu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não consigo botar meu chifrinho aqui. Achei meus. Pra mim, você não Carneiro. tá dando licença, tô vendo eu mesma. Eita, quer sair e voltar? Pode ser, deixa eu sair aqui. Melhorou o som, que é o som dela. Melhorou o som que o dela é muito melhor do que o meu, com certeza. Cadê Múcia? Aceitar. Ela foi convidada. Por algum motivo, ela não está conseguindo entrar. Vamos esperar, porque é muito importante. Isso não é uma live, isso é um show. Ela não está entrando. Será que eu tenho que sair do chifrinho? Vamos sair do chifrinho. Você não pôde participar. Vamos sem chifrinho. Ah, Mercúrio está retrogradando hoje. Mercúrio retrogradando
E é exatamente. Aí, chegou. É um show. Mercúrio, né? Pra mim, tá, você tá preta a sua tela e eu só me vejo. Mas a gente pode fazer assim também. Poxa, que pena. Mas tudo É, bem. É importante eu te ver. pronto. Importante. Deusa, feliz de estar aqui, viu? Feliz renascimento pra gente. Feliz. Minha querida, eu quero que você fale um pouquinho sobre seu olhar, sobre astrologia, sobre seu trabalho, se apresenta pra gente, fala o que a gente tem que saber a seu respeito, para a gente chamar, que a gente está aqui, ó, aberto para te chamar. Uhul! Que bom! Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Sou muito sua fã, muito fã do seu trabalho. Eu te acompanhava, ó, desde do Face e lia seus textos, depois ficou um gap aí no meio, que eu não te acompanhei quando teve a transição para o Instagram, e aí eu vi pessoas compartilhando uma vez e falei, nossa, era a Maria Gabriela que eu seguia. Aí voltei a te acompanhar. E adoro muito seus conteúdos, suas partilhas. Admiro demais, aprendo muito também. Estou muito feliz de estar agora no laboratório. Bom, e para quem não me conhece, gente, eu me chamo Múcia, sou chamada assim desde criança. Eu nasci na Rússia e o apelido de Maria na Rússia é Múcia, Marúcia. E aí meu pai fez todos os meus e-mails Múcia, tudo era Múcia, e eu deixei e ficou esse apelido. E fiz esse Instagram há muitos anos atrás, quando eu nem sonhava em ser astróloga, com esse apelido Múcia. E aí, quando foi ficando mais. Quando virou meu trabalho e ganhei mais exposição, esse nome pegou e eu gosto, acho curtinho, acho fofo. Então, podem me chamar assim. Mas meu nome é Maria do Carmo, em homenagem à minha avó paterna. Eu sou neta de comunistas de parte de pai, por conta disso que tem a mistura com a Rússia, porque minha família de pai foi para o exílio na União Soviética. E aí se misturou Brasil e Rússia, mas eu vim para o Brasil bem pequenininha. Você só E fala mal do comunismo aqui, só que fala mal do comunismo aqui vai ser banido da live, tá? por Imediatamente. favor. Exatamente. Principalmente hoje, né? Dia do golpe ainda. Bom, gente, e aí o que mais? E aí eu cresci no Rio de Janeiro, me formei em Direito, trabalhei com advocacia, mas eu detestava, confesso. Me fazia muito mal, e eu sempre tive a astrologia como uma ferramenta para me ajudar, né? Lá na Rússia a gente tem muito impacto, assim, a influência da astrologia chinesa, então desde pequena eu acompanhava mais a chinesa. E aí aqui minha mãe começou a acompanhar o ocidental, foi me introduzindo para isso também. E o que era uma coisa... interessa para astrologia? Não, minha mãe não trabalha, ela só gosta muito. Aí a gente tinha esse ritual de juntinhas estudar o ano que ia vir, era uma coisa assim compartilhada, mas era meio que um hobby, né? E só que aí com o tempo, um dia eu conheci um astrólogo, ele falou para mim que eu tinha que fazer meu mapa, me convenceu, eu fiz e realmente mudou minha vida, como ele disse que ia acontecer, porque eu comecei a precisar da astrologia, assim, comecei a perceber que ela fazia muito sentido para mim, que ela me ajudava demais. E com o tempo eu quis fazer uma formação, ainda advogava, fiquei fazendo os dois trabalhos em paralelo, de 2016 até 2018, mais ou menos, quando eu tomei coragem de me demitir de vez, sair da advocacia, decepcionar minha mãe e vir para o mundo da astrologia. E desde então estou aqui. Isso tudo aconteceu ainda no meio disso. Eu me mudei para o sul da Bahia, morei em Cumuruxatiba e Caraíva, dois vilarejos de pescador, e lá aprofundou muito. Você veio da Rússia direto para a Bahia? Não, você veio da Rússia para a Bahia? Não. Eu vim para o Brasil, morei no Rio de Janeiro, dos 2 aos 24 anos. Incrível, né? Eu também tenho essa história de dividir a astrologia com a minha mãe. Minha mãe é mãe de santo, ela comprava a revistinha Destino durante muitos anos. Ela comprou durante todo o tempo de existência da revista Destino, ela comprou e eu estava sendo alfabetizada, né? Então ela, a partir de certo ponto, começou a dividir a revista comigo. Uhum. Era uma criança que falava de astrologia, também tinha esse ritual com a minha mãe. Olha que interessante, né? Muito Aí lindo. você fala uma frase que decepcionei minha mãe, saí do direito, essa também é minha história. Mas eu entendi no meio do caminho, como você também entendeu, que decepcionar os pais é uma parte muito importante do nosso processo de individuação. Né? Muito.
E, A gente vai te agradar. e eu acho que é curioso que às vezes a gente desagrada pelo caminho que, às vezes, eles que plantaram a semente, né? Eu falo, mãe, você que fazia o amar astrologia. Ai, Caralho. Então, é olha muito só, doido. eu quero que você me fale. O que você acha que tem de diferente, que é o teu traço no olhar para a astrologia? Por que você acha que você. O que faz de você uma astróloga singular? Olha, eu acho que eu tento unir duas coisas que eu amo muito, que é honrar as tradições, honrar, né, todo o conhecimento e o saber possível. Acho que eu estudo muito, eu leio todos os astrólogos do mundo, acompanho muitos. Estou agora fazendo uma formação em astrologia tradicional para ir lá beber das fontes mais primárias mesmo. E, ao mesmo tempo, gosto muito de trazer isso para o aqui e agora. Assim. Então, acho que o que eu tento fazer é simplificar esse caminho para as pessoas, né? Então, pegar lá, assim, não inventar, porque eu acho que tem muito das. Hoje em dia que isso tem se popularizado, várias ferramentas, né, de autoconhecimento, de terapêuticas. Eu acho que isso acontece com o tarô também, com a astrologia. Tem muita gente falando, muitas pessoas falando, assim, distorcendo às vezes algumas coisas também. Então eu procuro ter, assim, estudar muito antes de falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo gosto de falar numa linguagem simples, trazer exemplos assim reais do dia a dia para a gente conseguir aplicar na nossa vida. Acho que eu consigo fazer isso de alguma maneira. Pelo menos é o que dizem para mim. Você descreve uma coisa interessante sobre o seu trabalho. Você também tem esse olhar para toda a cena política, né? Porque se o autoconhecimento não caminhar junto com a nossa possibilidade de transformação social, ele não serve de nada, né? Então não é só um indivíduo, é como esse indivíduo está ali na coletividade. E quando a gente tem a oportunidade de olhar para os trânsitos, a gente se pensa também, não só num nível individual, né? Mas enquanto coletividade, a gente observa o movimento que está acontecendo ali para todo mundo. Com Eu certeza. queria que você começasse falando do ano de 2014, 2024. Eita caralho, 14 não! Nossa, esse ano de 2014, o que estava acontecendo nesse ano? Não posso nem Pior que tem falar. uma coisa que vai chamar de 2014. Eita! Eu quero que você comece dizendo, olha só, todo mundo que está aqui na live deu de cara com o ano 2024. O que eu tenho que olhar esse ano? O que está acontecendo? O que é mais importante olhar? Por onde eu me guio? Tá, Agora é contigo. Pode falar tudo o que você quiser astrologicamente. perfeito. Estamos aí. Fechado. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse ano é que esse ano não vai ser calmo. Ele vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser movimento, vai ser agitação, vai ser, assim, de muita instabilidade. A gente está fazendo essa live, inclusive, no meio da temporada de eclipses, né? A gente acabou de ter um eclipse agora no final de março e o próximo vai ser agora no dia 8 de abril. Esse dia 8 de abril vai ser solar, então a gente tem um enfraquecimento ali da luz do sol. Sempre que a gente tem movimentos ali, zonas de eclipse, a gente tem instabilidade. Falar de instabilidade esse ano, assim, eu vou falar isso o ano inteiro, as pessoas vão achar que eu tô repetitiva, mas a gente tem muito trânsito confirmando que vai ser um ano instável. Então vai ter muita excitação, vai ter uma atmosfera muito elétrica, a gente vai ter muita atividade, muito movimento. Eu acho que isso vai ser de um lado muito bom, porque a gente vai ter um ano aí cheio de oportunidades a nível financeiro, a nível relacional, a nível de quebrar antigos paradigmas, padrões, né, que a gente quer mudar há muito tempo. Todo mundo que está se sentindo meio entediado, meio engessado, se é que ainda dá para alguém estar se sentindo assim a essa altura, mas o ano começou de começar assim a aquecer, né? A gente está há poucos dias aí do início do ano astrológico, foi no dia 20 de março, o ingresso do Sol em Áries. Então é como se ele já está aquecido e daqui para frente só vai ficar mais. Acho que a gente pode esperar ânimos acirrados, a gente pode esperar muita gente querendo dar opinião, a gente pode esperar muitas mudanças, e isso é muito bom, principalmente se a gente levar em consideração o panorama político-econômico, a gente pensar que é isso, vai ter desenvolvimento, vai ter inovação, vai ter novas propostas, mas a gente vai precisar muito se agarrar naquilo que traz um centramento pra gente, assim, porque a chance da gente meter os pés pelas mãos, da gente se atropelar,
Principalmente nós mulheres agitadas, né? Enfim, os homens também, né? Quem se identificar aí com agitação, com pressa, com impaciência, pode acabar, assim, tendo que pagar caro por isso esse ano. Então, assim, para todo mundo que eu tenho atendido desde o final do ano passado até agora, eu tenho avisado que principalmente agora, né, a segunda metade de março até a primeira metade de maio, é uma das zonas mais agitadas desse ano, em que a gente vai ter muita oportunidade de alavancar novos projetos, de conhecer pessoas bem significativas, mas também vai ter que tomar muito cuidado com essa tendência de querer abraçar o mundo, sabe? Porque quando está tudo muito agitado, a gente tem muita opção. E aí é como se a gente tivesse assim, numa espécie de parque de diversões. Só que você, assim, para quem não sabe qual brinquedo gosta, é aquela coisa. Vai em todos, vai experimentando até achar um que vale a pena insistir mais. Mas para quem sabe o que quer esse ano, quem já começou com clareza de algum tipo de propósito, seja ele profissional, de relacionamento, financeiro, vai ser bem importante não tirar o olho do foco, assim, porque a gente vai ter muitas distrações que vão talvez dificultar que a gente fique ali exatamente onde a gente quer estar. Claro que não é para a gente perder oportunidades, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidades imperdíveis esse ano que a gente precisa aproveitar, mas ao mesmo tempo, para a gente não se embaralhar, né? Não sair completamente fora do eixo e depois falar, gente, o ano passou e eu nem vi, né? E com base, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Desculpa, tá? Nada. Você já quer falar, porque eu sei que você não está me vendo, né? Não tô. Deixa eu te dizer, você falou uma coisa importante aí no meio do caminho, que é uma período daqui até a segunda metade de maio, que a gente também Uhum. talvez conheça pessoas, né? Conheça pessoas importantes. Ô, querido, obrigada, Astro Leone. Me fala, com base no que você diz isso? Quer dizer, eu posso então sair e encontrar um boy na feira. Essa possibilidade é real. É Eu real. continuo Então, postando. é, então, assim, duas coisas muito importantes que a gente precisa entender de agora, mas que são bombásticas para o ano. Primeira, que a gente está na temporada de eclipses do eixo Ares-Libra. Ares é a nossa relação com a gente e Libra representando a gente nas nossas relações em geral. Seja sócios, parceiros, companheiros, enfim. Nossas relações como um todo, né? O eixo Ares-Libra, ele remexe essas temáticas, assim. Esses eclipses, eles estão ligados ao trânsito dos nodos lunares. Os nodos lunares são pontos virtuais, não são corpos celestes, que a gente calcula ali. Hoje em dia o software, né, calcula pra gente, mas que são um encontro ali entre a órbita aparente do Sol e o caminho da Lua. Quando a gente tem esses dois pontos, a gente estuda eles na astrologia kármica. Eles transitam 18 meses por cada eixo. E os eclipses, eles são justamente momentos em que a lua cheia ou a lua nova se dão pertinho desses pontos chamados nodos lunares. A gente está com esses nodos transitando pelo eixo Ares-Libra desde julho do ano passado até o final desse ano de 2024. Então, ali, um ano e meio em que a gente está vivendo dentro do campo relacional uma chamada, uma convocação para a gente quebrar os nossos padrões sombra de comportamento ligados a Ares e Libra. Então, por exemplo, enfim, se eu estou num ambiente de trabalho em que eu sofro um assédio moral, como é que eu vou conseguir falar para essa pessoa que sofre, né? Eu estou lidando ali com alguém que sofre assédio moral. Como eu vou virar para esse funcionário e falar que ele tem que ser mais direto, que ele tem que ser assertivo no lugar de trabalho, que ele tem que se posicionar, dizer a verdade, se ele tem uma pessoa com quem ele se relaciona, com quem não existe essa possibilidade de dinâmica mais horizontal, de troca mais sincera, mais transparente, que são as forças de Ares, né? Ser assertivo, ser direto, ser sincero. Nas nossas relações de amor, né? Vamos dizer, uma mulher que sofre violência doméstica, que se sente ameaçada pelo parceiro. Como é que eu vou falar para essa mulher que ela tem que ser mais assertiva, né? Então, às vezes, a gente está vivendo ali situações até desafiadoras, mas podem ser também situações boas, em que a vida está convocando a gente para uma postura ariana. Só que, às vezes, vai demandar a gente quebrar os elos, onde a gente se vê conectada através da submissão, através de jogos de poder, de manipulação, de omitir nossa verdade, ou onde tem espaços de sombras arianas que são manipulação, assédio, abuso de poder, autoritarismo, né? Uma Então, agressividade, assim, né? agressividade.
E aí, assim, a gente tá numa zona de eclipses agora, então março e abril são essas zonas, e depois vai ser setembro e outubro. No dia 17 de setembro e dia 2 de outubro a gente tem outros eclipses. Esses momentos são bem importantes. Quando você falou 2014, eu lembrei aqui das minhas anotações, porque a gente teve o trânsito dos nodos e os eclipses no eixo Áries-Libra justamente nos anos de 2014 e 2015. Então, a gente está como se fosse vivendo uma atualização dos nossos comportamentos daquela época. A gente pode reencontrar pessoas associadas também àquela época ou não. Mas, assim, sempre que a gente tem, agora, né, que a gente vai ter Mercúrio retrógrado começando hoje à noite, 7 e pouca, até o dia 25 do mês de abril. Sempre que a gente tem retrogradação, sempre que a gente tem eclipse, fala aí de um reencontro com o passado. Então, a gente pode reencontrar ou pessoas ou se ver de novo em situações que vão lembrar a gente de algo, só que como agora a gente tendo a oportunidade de atualizar isso, ou seja, de botar outro tipo de comportamento, de ter outro tipo de postura. Então, assim, o mês de abril é um dos meses do ano, assim, que eu falo assim, que é o mais que a gente precisa ter cuidado para não ir na pressa, para não ir na impulsividade, para ter muita clareza do que a gente quer, para não ficar arrumando programação a mais para a gente ficar surtada, para a gente dar conta daquilo que o mês vai trazer. E aí vem a segunda razão do porquê que eu falei que a gente pode conhecer pessoas ou que a gente pode viver ali coisas bombásticas esse mês, porque a gente vai ter um dos encontros mais bombásticos do ano, vai ser justamente nos dias 20 e 21 de abril, que vai ser o encontro de Júpiter e de Urano. Urano é um planeta que fica 7 anos em cada signo, ele está desde 2018 no signo de Touro. E Urano vai falar de inovação, ele é disruptivo, ele fala de assim, tecnologia, avanço, fala de mudança, mas fala de tempestade também. E se a gente pensar, né, que ele fica 7 anos em cada signo, ele demora 84 anos para passar por todos os signos, essa é a nossa única vez, acredito eu, que a gente vai ver Urano passar por Touro no nosso mapa. E quando, assim, esse andar de Urano, né, a gente precisa pensar quais são os assuntos regidos por Touro. Dinheiro. Então, a gente pode pensar que o surgimento dos bancos online, do Pix, sei lá, de redes sociais falando sobre investimento para todos os tipos de pessoas, a gente tirando essa visão, né, de que só pessoas ricas têm que investir, ou organizar o próprio dinheiro, a popularização do assunto finanças, né, acho que tem muito a ver com essa passagem de Urano por Touro. No campo dos afetos, né? Até uma pauta que você traz bastante, que tem crescido muito nos últimos tempos, que é a não monogamia, né? Ou outros esquemas relacionais aí. Também tem a ver com a passagem de Urano. O questionamento dos padrões de beleza e a imposição desses padrões, né? Eles têm essas discussões têm crescido mais, a gente percebendo o quanto tem essas formas de opressão e ao mesmo tempo a gente tendo muito acesso, popularização a procedimentos estéticos, filtros, né? Enfim, formas de transformar a nossa aparência. Tudo isso eu associo a Urano passando por Touro. Então, é algo coletivo que está acontecendo aí há muito tempo. Outra coisa, aliás, é a nossa relação com recursos naturais, também tem a ver com Touro, com a natureza. E aí, Júpiter, ano passado, que é um astro mais veloz, né, ele ingressou em Touro também, em maio do ano passado. E esse ano agora, na verdade, eles já estão encontrados no céu, né? Essa segunda metade de março já veio com a gente sentindo essa sensação de excitação, está muito associada a esse trânsito, esse encontro desses dois planetas. Mas pontualmente vai ser nos dias 20 e 21 de abril. Então, assim, junta a temporada de eclipses, junta a retrogradação de Mercúrio, e é uma retrogradação em Áries, que é um signo impaciente, irritadiço. A gente vai precisar muito focar ali nas nossas atividades e recursos para evitar agir de forma impulsiva e precipitada, para concluir as coisas correndo, para já sair dando nossa opinião em tudo sem ter certeza do final da história. E ainda tem esse encontro de Júpiter e Urano. E a última vez que ele aconteceu foi no signo de Peixes, em 2010. Então, assim, ele acontece de 14 em 14 anos. E a nível, assim, coletivo, uma coisa que eu achei curioso que você falou até na leitura do tarô do ano, né? Sobre as grandes manifestações, assim. Júpiter, ele alastra tudo que ele toca. Ele tocar Urano fala de uma atmosfera revolucionária que vai estar no ar esse ano com a gente. E de desejo de mudança, pode ser que a gente vai ter reivindicações de jovens, dos estudantes, enfim, muitos avanços e manifestações, mas
que eu acredito que a gente vai precisar muito ter pé no chão, assim, para discernir com o que a gente quer estar junto ali, o que a gente quer olhar com mais cuidado, porque tem uma tendência a gente ir com muita pressa, e aí, sabe aquela coisa da manifestação que você tá indo na inocência achando que você tá indo para uma coisa, e aí depois aquilo se converte em outra, tipo as manifestações ali pré-golpe, eu acredito, assim. Tem Exatamente uma. de 2013, virando para 2014 também, a gente tinha esse clima. Uhum. Tinha esse clima nas ruas, porque Jornada de Junho em 2013, e aí até a metade de 2014 a coisa foi arrefecendo, né? Mas a gente tinha essas manifestações que foram se tornando cada vez mais violentas também. E você É. falou duas coisas muito interessantes sobre esse ano que batem com o jogo das deusas do ano, né? Tanto a necessidade da gente ter mais calma, respirar, porque a gente tem a deusa Tara no coração do ano, que é uma deusa essencialmente meditativa. A Sim. gente começa o ano com Pachamama, que nesse oráculo representa uma possibilidade de espiritualização, que ela devolve a gente a consciência de que a gente faz parte de um todo espiritual. Ela é a grande mãe terra. Então, eu não posso me ver, enquanto humanidade, a parte das forças da natureza. Tem que entender a parte que eu tomo nisso. Aí você falou sobre isso e você falou sobre essa agressividade que vai estar em alta, sobre a gente lidar com as nossas sombras, com toda essa parte relacional. Isso aparece no topo do jogo em Inanna e Lilith. Lilith porque é uma deusa da rebeldia, né? Inanna é essa que faz a descida ao submundo e volta para si mesma. E você falou sobre a gente mudar, sobre a gente se abrir a mudanças, muitas mudanças acontecendo. A deusa Vila também aparece como um dos braços do Verdade. humano, né, falando sobre a transformação, a gente muda de forma. Eu estou atendendo Verdade. muitas pessoas que estão investindo em tratamentos estéticos. Mulheres Uhum. que estão, como eu também, num processo de se apropriar do corpo, né, de retirar esse corpo de toda uma história de violências e abrir Uhum. espaço para que o prazer seja possível de novo, para que o encontro com o outro seja possível sem tantas armaduras. Por isso que eu fui direto no ponto que você falou dos encontros, né? Porque cadê esse Sim. boy? Ou será que é o homem que eu vou quebrar a heterossexualidade compulsória também? É possível, entendeu? Vamos É, ver. Eu eu quero saber de recomendo. Vênus. Fala de Vênus, me dá algum alento. Fala de Vênus para mim. Então, cara, nesse mês de abril, né, a gente tem muita agitação, inclusive a Vênus também vai entrar em Áries, né? E aí eu acho que ela também é o alento do mês, assim, porque é como se no meio desse furacão de acontecimentos que abril promete, que vai demandar da gente posturas ali de centramento, de saber se posicionar, de saber falar com clareza, de parar de repetir padrões relacionados a conflitos antigos, brigas antigas, assim, questões, seja a gente reacendendo a chama de brigas familiares ou dentro dos relacionamentos, reacendendo questões tretudas nossas. Assim, é como se, tipo, mágoas, traumas, é como se viesse muito à tona agora, nesse mês de abril, isso tudo. Aí, a oportunidade que vai ser é a gente curar, né? Que nem a gente pensar que vai tirar a casquinha ali, sei lá, o band-aid de um machucado. Você não tira esse band-aid em qualquer lugar no meio da rua. Você vai lá num médico, tira na frente dele para um profissional te ajudar a cuidar e saber te encaminhar para um tratamento adequado. Da mesma maneira, vai ser importante a gente, em abril, selecionar bem aonde estar, com quem estar, porque nossas carências vão estar ativadas, a gente pode ter muita chance dos sintomas de dores, porque vai ser um eclipse que vai envolver Quiron. Quiron e Nó do Norte, né? Estão juntinhos em Áries. Então a gente tem muito de uma libertações kármicas podem estar acontecendo esse ano, mas para isso a gente vai precisar rever nossos recursos de autocuidado, ver o que está realmente ajudando, o que está machucando. E a Vênus entrando em Áries, ela entra em Áries no dia 5 de abril, véspera do meu aniversário. Eu faço aniversário sábado. A gente tem ela amaciando aquele território ariano onde vai estar rolando tanta treta. Então, tem essa questão desses reencontros, às vezes, trazerem, né, pessoas ou proporcionarem pontes com pessoas que podem fazer a gente aprender que, às vezes, aquilo que a gente acha que é a nossa dor, o nosso incômodo, aquilo que a gente é ensinado a esconder, às vezes aquilo também é da onde surge a nossa potência, é da onde a gente consegue aprender muita coisa para construir relações diferentes, assim.
Mas a nível de movimentos aí, de encontros, esse ano, assim, óbvio que vai ter pessoas que vão poder viver grandes encontros que podem durar, perdurar. Mas esse é um ano em que muitas coisas vão ter tendência a serem bem passageiras, porque no final de maio a gente vai ter o ingresso de Júpiter no signo de Gêmeos, que é um signo que é tudo menos calmo, tudo menos sereno. E Júpiter vai ficar um ano ali em Gêmeos, né? Então a gente vai todo mundo ficar um pouquinho mais geminiano. Vai ser um ano inquieto, um ano agitado. Os encontros podem ser bem rápidos e as pessoas vão estar com muita vontade de se movimentar e para lá e para cá. Enfim, muita ativação assim de curiosidade, de movimento, talvez mais viagens, mais trocas, mais cursos. E o cuidado que a gente vai ter que ter é de não deixar passar coisas ou pessoas, né, incríveis, porque a gente está com essa sede desenfreada. Então também lembrar de, pô, encontrar uma pessoa muito massa aqui, eu posso curtir, dar a mão para ela e curtir com ela esse movimento todo, mas movimento teremos muito. Ela tem que concordar com isso, né? Ela tem que querer também. Que foda, né, gente? Foda é o outro concordar. Agora, olha que legal. Como a astrologia vem dialogando com os meus jogos esse tempo todo, né? Muito incrível. O jogo do ano, ele traz irmãs gêmeas no topo do jogo, né? Inanna e Ereshkigal, são a Ruth e Raquel, né? São as grandes gêmeas, assim, dos primórdios, as gêmeas primordiais. Então, muito interessante, porque é tanto o nosso encontro com o outro, quanto também é um encontro com as sombras que estão ali reverberando, que estão machucando, que estão fazendo a gente desacreditar de que a gente possa ser amada, né? De que a gente seja digna de todo amor. Mas aí, o que tem de mais especial nesse ano de tudo que você está falando? Bom, então, acho que esse encontro de abril ele é muito especial. Inclusive, eu, assim, no início do ano, assim, quando eu sentei para refletir minhas metas, eu pensava assim: o que, que eu tenho certeza que eu quero muito e o que, que eu posso deixar em aberto? Porque vai ser um pouco sobre isso, a gente saber jogar, saber, cara, isso aqui são minhas prioridades, então isso aqui eu vou agarrar com tudo, porque o resto, a vida, acho que vai poder trazer, assim. Então, acho que esse primeiro semestre, esse mês de abril, acho que ele é bem intenso, e aí eu acho que saber dizer não para aquilo que a gente acha muito legal, mas não é necessariamente aquilo que a gente estava procurando. É, assim, sabedoria, porque depois essas coisas podem vir com o tempo e a gente, se tiver com a mão ocupada, não vai poder agarrar. Então, acho que uma reflexão que a gente pode fazer é o que é abundância para mim, o que desde 2018 eu vim transformando na minha relação com as minhas prioridades e que eu entendi que isso aqui me faz bem, me deixa me sentir tranquila, serena, segura, que eu quero solidificar e o que não, né? Quando tiver ali dúvidas, desconfortos, incômodos, dificuldade de se posicionar, é muito se perguntar. Eu estou ansiosa para tomar uma decisão porque eu estou impaciente, eu não aguento mais não saber, ou realmente isso é imperdível? Acho que essa pergunta, ficando com ela no primeiro semestre, a gente vai conseguir se livrar de muita coisa que poderia ocupar ali a gente e que não é exatamente o que a gente está buscando. E depois, assim, acho que em paralelo, né, coisas importantes que a gente precisa pensar a nível coletivo é o ingresso de Plutão no signo de Aquário, que está acontecendo definitivamente esse ano. Eu acho que assim, é a semente, assim, é um momento embrionário de 20 anos de transformação. Eu acho que a pandemia foi o grande, assim, o grande pontapé de muita transformação. A gente teve uma aceleração no desenvolvimento de muitas formas diferentes de pensar a estruturação da sociedade, seja da nossa compreensão de sucesso, nossa compreensão do que é trabalho, do que é estabilidade, as gerações que estão vindo a partir aí, enfim, as que abaixo da minha, digamos, ali, já está sonhando outras coisas completamente diferentes. Eu acho que até a minha geração, a gente ainda tem muito peso do ser ensinado, né, de que o que era ser buscado era estabilidade, era um emprego fixo, era ficar no mesmo emprego o resto da vida. Você está com E eu acho que daqui em diante, vou fazer 32 agora, essa semana. Legal. Mas pode continuar. Então, eu acho que é porque a geração que está vivendo agora o retorno de Saturno, que é a galera que nasceu de 94, 95, essa galera que está fazendo 30 agora e abaixo deles, assim, eu acho que são o ponto de virada, pelo menos
a meu ver e pelos meus atendimentos, no sentido de a tecnologia já está muito entranhada, né, em tudo que a gente tem feito. A noção do que é estabilidade e sucesso, acho que a ruína veio na pandemia, né? Acho que até lá tinha muita gente ainda se questionando. E dali em diante, assim, escolas em lugares muito pequenos tiveram que ter aula online, o judiciário teve que se digitalizar todo, a medicina foi lá para a linha de frente das pandemias e eu acho que transformou muito essas carreiras que a gente tinha como as mais tradicionais, conservadoras e mais bem conceituadas até lá, que eram as ensinadas que deveriam ser seguidas. E desde a pandemia para cá, a gente teve assim, um aumento, um boom gigante no desejo social das pessoas de serem mais livres em relação ao próprio horário, de ou trabalhar em casa ou ter o próprio negócio. A gente teve demissões em massa, né? Então, eu acho que isso tudo casa com tudo que está assim, relacionado a Plutão em Aquário. Uma coisa que eu acho importante também falar é que todos esses debates sociais, como a ampliação, né, da pauta do antirracismo, a ampliação da pauta do feminismo, com o impulso das redes sociais, ganharam um lugar de, tipo assim, não dá mais para recolher debaixo do tapete. O tapete já está lotado, as coisas já estão saindo. Só que no início, agora nessa fase embrionária desse Plutão em Aquário e esse encontro de Júpiter e de Urano, eu acho que tem no ar muita revolta, mas pouca organização para esses movimentos terem força. É como se tivesse se desmontado, se desestruturado muitas das instituições, dos órgãos, das forças que existiam relacionadas a essas lutas. E agora a gente está meio que tendo que encontrar novos caminhos, novos mecanismos. Acho que isso em paralelo está acontecendo. Acho muito importante a gente que tem algum tipo de preocupação ideológica, política, se agarrar nisso também, mas trabalhar com o que a gente tem, né? Mas, obviamente, pensando em avançar, compartilhar conhecimentos. E outra coisa que eu acho importante também frisar sobre esse ano é que a gente está no meio do trânsito de Saturno, que é um astro que rege amadurecimento, pelo signo de Peixes, que é um signo ligado à saúde mental, à espiritualidade, à criatividade, à classe artística, né? E Peixes rege também tudo que é invisível, impalpável, né? Que é assim o que existe que é maior que nós, que nos conecta, né? E a gente está vivendo esse trânsito desde março de 2023 até a primeira metade de 2025. Uma coisa que eu posso falar é que a gente nunca falou tanto de saúde mental e eu nunca vi tantas pessoas adoecidas e nunca vi, assim, tantas situações mostrando que é gritante a necessidade da gente falar sobre isso a nível coletivo, não levar isso para um discurso neoliberal de que cada um tem que fazer sua terapia e pronto. Acho que é muito pensar que estruturas estão causando esses adoecimentos na gente, né, em todas as pessoas, como transformar isso. Na questão das pessoas que trabalham com espiritualidade ou com arte, acho que está rolando uma fase ali de fortalecimento na compreensão de que a gente, como sociedade, precisa valorizar esses trabalhos e que eles demandam também, que só porque é algo que não está ali muito claro, muito palpável, muito fácil de compreender e de explicar, não sejam necessidades humanas, né? Acho que a espiritualidade e a arte, elas são necessidades básicas da humanidade, desde que a gente conhece ela, tem essas referências. E, claro, é um tempo da gente se comprometer com essas pautas, assim. Eu acho que isso que tem de muito, muito, muito importante. Então, assim, cuidar com o desejo de abraçar o mundo, cuidar de si, cuidar do próximo, né? Saber que a gente não vai conseguir dar conta de tudo do planeta, mas é bom abrir as janelas, ventilar a vida, deixar a mudança entrar, ter clareza do que a gente realmente sabe e parar de ficar presumindo o que a gente não sabe, que a gente quer. Então, deixar a vida se mostrar também, soltar um pouco o controle vai ser importante esse ano para não surtar e não adoecer, não ter um burnout. E se abrir para o não saber, assim, acho que é um ano muito de instabilidade. É um ano que pede muito que a gente partilhe a nossa abundância, aquilo que a gente já solidificou na nossa vida, mas que a gente também experimente o não saber. Ah, não sei onde eu quero morar, deixa eu dar uma viajada. Não sei que forma que eu quero me relacionar, deixa eu experimentar me relacionar com essas pessoas diferentes que estão surgindo na minha vida. E por aí vai. Acho que é isso. Maravilhoso. Você falou sobre essas pessoas que trabalham com autoconhecimento, que trabalham com alguma forma de terapia. Eu estou percebendo também um processo da gente compreender a importância daquilo que a gente está oferecendo para o mundo, até no sentido de trazer o seu valor. Né? Hoje tive uma conversa
muito importante sobre isso. Uma amiga que não estava conseguindo enxergar o valor daquilo que ela fazia, ela está um pouco desconectada disso. Uhum. E às vezes aquele pouco que você oferece, né, dentro daquele, você se desconecta do quanto você sabe daquele caminho ali que você já vem trilhando há um tempo. E é um ato de generosidade você compartilhar isso com o mundo e não ficar só estabelecendo o seu valor para aquilo e com medo, insegura, deixar as pessoas receberem a tua luz e mostrarem para você, retornarem para você com o espelho, olha só a transformação que você é capaz de mover na vida das pessoas também a partir daquilo que você traz. O jogo do Sim. ano também fala sobre isso em Inanna. Em Inanna a Uhum. gente vai conhecer profundamente, né, nosso subterrâneo ali e vai voltar mais qualificada para manifestar nossa luz aqui. O Uhum. jogo do tarô do ano traz essa importância do compartilhar, né? Sim. O topo do jogo do ano tem um rei abrindo as portas e dando uma segunda chance para um Uhum. criminoso que não se resume a um criminoso, que fez muita coisa boa antes disso. São atos de regeneração também, de auto-perdão, para que você possa se reconectar com o seu valor. Se você não se libera, não se perdoa e não reassume que essa luz, você tem que parar de empacar ali na culpa. Traz Uhum. essa luz para o mundo de volta e deixa ela fluir, que ela vai reverter para você na forma da sua própria valorização. Então, Total. deixa eu só ver quanto tempo que a gente está aqui já. A gente tem ainda uns 10 minutos para trocar essa ideia. Eu quero saber sobre os seus atendimentos. Fala um pouco para mim. Não, em primeiro lugar, você quer ainda aprofundar mais na astrologia? Você quer trazer mais alguma coisa? A gente pode também passar um pouquinho. Não, na verdade, acho que eu só ia comentar o que você falou, assim, porque essa coisa do compartilhar, acho que ela tem muito a ver com gêmeos, né? Que é um signo que é associado, inclusive, a fofoca, diálogo. E eu tava pensando esses dias, né? Eu vi até um astrólogo também falando sobre isso, esqueci agora o nome dele. Ele tava falando sobre a ideia da fofoca, ela ter salvo muitas pessoas às vezes também, né? A gente só pensa no lado ruim da fofoca, mas às vezes é essa circulação dessas informações que trazia elementos importantes para as pessoas se ligarem, terem insights. Às vezes a gente não sabe o valor de um conhecimento que a gente tem porque a gente não plantou ele no lugar certo, né? E eu acho que esse ano vai ser um ano muito interessante de a gente aprender muito, assim, a gente entrar em contato com milhões de outros pontos de vista. Eu acho que a beleza desses debates públicos, de todo mundo querendo dar opinião e etc e tal, apesar de ser algo que eu considero muito desafiador e acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso esse ano, né? Com a impecabilidade da palavra. Mas a gente também ouvir o outro ponto de vista de um lugar, de uma pessoa que nasceu num lugar ou que cresceu num lugar muito diferente do nosso, que viveu outro tipo de experiências, isso tem muito a ver com essa troca aí de gêmeos, né? Então, assim, quando eu fui assistindo as lives sobre os tarôs do ano, assim, eu fiquei chocada, assim, porque realmente muita coisa casa, mas dito de outro ângulo. Mas acho que é um ano muito de aprender muito sobre isso. E aquilo que você falou de valorizar o nosso passe também, da gente entender a importância daquilo que a gente está fazendo, acho que tem muito a ver também com os eclipses aí dessa temporada de Ares Libra. E a gente só acredita no nosso valor quando a gente também, nos nossos espelhos, é reconhecido por isso. Então, às vezes, repensar que tipo de amizade, de relações, de situações, aonde a gente tem se colocado, que até clientes a gente tem tido, né? Enfim, com que pessoas a gente está andando e ver se realmente é a gente. Às vezes eu atendo mulheres que são incríveis, assim, que elas, enfim, são muito inteligentes, muito capacitadas e elas vêm me contar que trabalham em ambientes em que não são ouvidas, só trabalham com homens e não são respeitadas, né? Homens que dão ideias piores ali ou dizem de uma forma mais torta algo, são mais ouvidos do que elas. Então, acho que esse é um ano também da gente saber parar de lutar batalhas que a gente não vai vencer. Então, assim, sair dos lugares onde a gente só está dando murro em ponta de faca, onde a gente está ali se testando. Tá faltando a gente também dar um voto de confiança pra gente e falar, cara, me demito desse lugar aqui, vou para outro, vou caçar outra coisa, vou lançar outro projeto, mas parar de insistir naquilo que já mostrou que não vai dar frutos. Pronto, agora Achei, vou lançar. achei isso aí. Eu quero
Então, vai trazer essa força individual esse ano, né? Para você também estabelecer limites, Sim. entender para onde você está indo, quais as escolhas que você faz, sem ser atravessado e levado pela onda, pelo calor do momento. Eu quero dividir com você, ter a oportunidade aqui de falar, uma pessoa que, assim como eu atende, sobretudo mulheres, né? Quero que você me fale um pouco sobre os atendimentos. O que você quiser trazer dos atendimentos, o que você acha importante trazer. Me fala um pouco sobre como são seus atendimentos. Você atende só com astrologia? Você atende com outras linguagens? Fala um pouco para a gente. Eu atendo. Quando eu comecei a atender, eu só atendia por escrito, bem nos primórdios. E porque eu gosto de dar muita informação, falo horrores, né? Acho que já deu para perceber. Tenho um atendente em Gêmeos. Eu gosto de munir a pessoa com muita informação. E aí, os meus mapas, eles escritos, né? A leitura de um mapa natal, né? Que é o mapa do nascimento, que é assim, com base nele que a gente faz todo o resto. Quando eu comecei, dava cerca de 30 páginas. Hoje em dia, um atendimento de mapa por escrito comigo dá umas 65 páginas. Ele é gigante, mas é porque eu acho que é muito importante a gente, assim, escarafunchar ele mesmo. Pegar todas as partezinhas, mergulhar. É tipo ter uma bíblia pessoal pro resto da vida, que você pode fazer anotações, estudar. Porque a cada momento da nossa vida, a gente vai trabalhar mais forte uma área, a gente vai conectar com um setor ali, e ali, enfim, eu acho que é uma bíblia mesmo. Aí eu faço por escrito hoje em dia só o mapa natal, mas também faço ele falado pelo Zoom, faço os outros todos os atendimentos pelo Zoom. A leitura de mapa de nascimento comigo no Zoom são 3 horas de duração, são 2 encontros de 1 hora e meia. E todos os meus atendimentos são gravados para a pessoa poder ouvir depois com calma, milhares de vezes, fazer anotações, porque eu acho que assim é mais fácil para a pessoa pegar. E aí eu tenho os atendimentos que são mais focados, né? São mais curtos. A leitura de mapa ela é bem densona, ela é bem um mergulho de autoconhecimento bem profundo. Eu faço leitura de mapa anual, e aí pode ser a qualquer momento do ano. A gente se encontra, tem uma conversa. Eu sempre começo meus atendimentos fazendo uma retrospectiva, contando o que estava acontecendo no céu nos últimos tempos, para a pessoa ver se ela relembra, se identifica, para ela parar de se cobrar, estar no lugar onde ela não poderia estar, porque a vida não iria permitir, para ela conectar com aqui e agora. E depois a gente mapeia as previsões para frente, sempre lembrando, né, que eu acredito na astrologia como um recurso da gente se amparar, saber o clima, mas para potencializar ali o livre-arbítrio da gente, naquilo que tiver no nosso alcance, poder tomar decisões de quando melhor agendar compromissos, de quando enfrentar determinadas questões. Trabalho também com a astrocartografia, que é a astrologia aplicada sobre o mapa mundi, então, que hoje em dia tem muita gente com curiosidade com isso. É uma técnica mais recente, né? Da gente estudar que lugares potencializam o nosso contato com determinadas esferas da nossa vida. E todos os meus atendimentos partem ali da premissa da Yoga e do Ayurveda, que são dois saberes, assim, que eu estudo há mais tempo ainda do que a astrologia, que é a interligação, né, entre a saúde física e a saúde psíquica, emocional e espiritual. Então, eu acredito que, assim, eu estudo muitas partes do corpo relacionadas aos signos, às casas, aos planetas, para ir entendendo junto da pessoa, assim, se ela tem algo ali que é crônico, que está sempre se repetindo, olhar a raiz daquelas questões também. Por conta disso, que eu virei massoterapeuta, inclusive, quando eu comecei a estudar astrologia, entendi que tinha relação com parte do corpo, me apaixonei, assim, e aí comecei também a atender com massoterapia. E interligando, assim, acho que autoconhecimento, gente, é tudo. É a gente entender o mundo onde a gente está, entender que a gente não faz milagre, o mundo tem seus problemas, muitos, né? A gente não é onipotente, a gente tem que assumir e acolher nossas limitações ali e as do mundo e ir tentando mudar o que está no nosso controle. E aí, meus atendimentos, eles meio que partem dessa premissa: olhar pra gente, entender que o mapa é uma potência, a gente não vai se tornar tudo que está ali, mas a gente tem a nossa energia para direcioná-la para algum lugar. E os atendimentos são mais ou menos para isso: autoconhecimento, autoobservação e olhar para frente, previsão, descobrir como fazer. E os seus, me conta dos seus também. Meus atendimentos, eles são, em primeiro lugar, eu utilizo 3 oráculos, né? Eu leio o primeiro oráculo da deusa, às cegas. A não ser que seja um jogo inteiramente à distância, onde a pessoa
já me passou o tema dela antes, então eu tenho que estudar o jogo dela e mandar para ela as interpretações por áudio, por escrito, por fotos. Existe esse formato, mas a maior parte dos atendimentos que eu ofereço, eles são cara a cara, por vídeo, ou então a pessoa vem aqui. E aí eu utilizo 3 oráculos. O oráculo da deusa, onde eu deixo a pessoa... primeiro, a pessoa não me conta nada, né? Eu deixo a pessoa só ouvindo. Primeiro, você só escuta, vai escutar todos esses mitos aqui que eu vou te contar, e você vai começar a se reconhecer nos mitos. Você vai começar a perceber que Oxum está conversando com a sua maternidade, por exemplo, dizendo que você não pode estar completamente disponível para a sua cria se você não lavar primeiro as suas joias no rio, se você não olhar para a sua beleza, para aquilo que reflete sua luz. Então você vai começar a se enxergar nos mitos ali. E aí depois que o jogo das deusas já te deu aquele sacudidão, né, em que você vai ver, caramba, eu não vim nem perguntar tudo isso, e tudo isso já está falando de mim, a gente vai para o baralho cigano. No baralho cigano, que é o Lenormand, a gente vai fazer suas perguntas, você vai direcionar, e você vai ver que algumas cartas vão se repetir, porque às vezes a pessoa vem dizendo, por exemplo, que está com problema na área afetiva, mas na verdade ela está investindo muita energia na área afetiva, quando se ela se voltasse para a sua área profissional, ela conseguiria se reposicionar no mundo e aumentar a sua autoestima, entender o seu valor e estar nas relações afetivas de uma outra maneira. Então, o baralho cigano ele vai direcionando. Eu trabalho com o método que é o jogo da estrela, que é o que me une também à sua visão de mundo. Né? Nós somos mulheres que olham para as estrelas e não se perdem da ideia de que as estrelas nos deram à humanidade a ideia de destino, a lembrança de que a gente está aqui, mas a gente é poeira de estrelas. A gente veio aqui para manifestar uma luz muito singular. Então, o jogo da estrela, que é o meu método, ele é baseado na sequência estrela, lua, sol, que é uma sequência do tarô, que fala sobre o mergulho em si e o voltar à tona para você manifestar quem você é. Então, onde eu localizo estrela, lua e sol nos jogos, eu estou enxergando ali esse processo da pessoa viver esse encontro profundo consigo. As estrelas elas vão direcionar a gente. Quanto aquele ponto ali é o teu caminho te chamando, o teu destino te chamando. A lua ela vai conversar com a gente sobre aquilo que você precisa resolver aí nas tuas questões inconscientes, na tua escuridão, para você poder voltar à tona e no sol você manifestar essa verdade, você viver suas vitórias, você se tornar quem você é. Então, o baralho cigano traz isso, é o jogo da estrela como meu método, e no final a gente abre uma sequência geral final do tarô mitológico, que é esse com os quais eu faço o jogo da semana que está voltando agora. Meus atendimentos são de cartomancia, eu não sou uma terapeuta de outras linguagens, meu olhar é o olhar da cartomancia sobre o mundo, embora eu tenha todo esse arcabouço aí da minha vivência espiritual, das minhas buscas, das linguagens que eu visito, e também do culto ao orixá, né? Na minha vida, que está na minha vida desde que eu nasci. O orixá, o culto aos guias. Me diz uma coisa, você já consagrou a ayahuasca? Não, não. E você tem interesse, tem vontade, já recebeu o chamado de Pachamama? Então, eu já senti vontade, nas vezes que eu senti vontade, não rolou. E aí depois a vontade deu uma diminuída. E aí tô aí, tô vendo. Eu falo que minha comunicação com a espiritualidade ela é muito minha mesmo, sabe? Eu ainda não encontrei nenhum caminho já pré-traçado que me fizesse sentido por enquanto. Maravilhosa, estamos todas aí. Quando a gente fala bruxas, a gente está falando das mulheres que exercem a sua autonomia no mundo, né? A partir de toda essa riqueza simbólica que a gente divide, esse olhar para o mundo, para a natureza, que atravessa os milênios e o capitalismo não conseguiu roubar, que pode permanecer vivo através de povos originários, mas também dessas mulheres que trazem, como a gente, homens também, que trazem essas linguagens tradicionais. Né? Então, enfim, estamos todos aqui para olhar para as estrelas, para encontrar nossa luz, para encontrar nosso caminho, nosso destino. Quando a gente toma com muita coragem, né, de ir na direção dele, as coisas vão acontecendo, os encontros sagrados têm que acontecer. Sim.
Então é Demais. isso, música, você é maravilhosa. Você quer falar mais alguma coisa? A gente está finalizando. Eu também. Eu só quero te agradecer muito o convite, assim, para mim é uma honra estar aqui com você, aprendo muito, você me fortaleceu demais, sem nem saber, por muito tempo. Então, ser convidada aqui para poder contribuir um pouquinho também foi muito bom. Continuo, assim, super fã do seu trabalho e quero poder somar mais vezes sempre que for possível. Quero agradecer a todo mundo aí também que entrou, galera que eu conheço e quem eu não conheço. E é isso, pode me chamar mais vezes, estou aqui. Assim, te agradecer muito a guiança, assim, porque, enfim, tô numa semana, inclusive, importantíssima. E tá sendo bem simbólico para mim começar ela assim. Que maravilhoso. Feliz aniversário, Rússia. Obrigada. Um lindo retorno solar para você. Quero fazer meu mapa com você. E meu jogo também está aqui para você. E que Vamos as pessoas demais. nos encontrem a partir dessa live e venham também conversar com as estrelas, com quem olha para as estrelas, para que possam se orientar em 2024, que a gente ocupando o nosso espaço melhor no mundo, a gente ajuda a construir, a produzir esse 2024, encaminhá-lo para onde ele tem que ir, coletivamente. Um beijo, Rússia. Muito obrigada pela sua luz, viu? Um beijo, gente, linda. Obrigada a você também. Estamos de volta aí, hein? Tarô da semana vai rolar essa semana. Vai ficar disponível. Depois eu vou ver como se ela se interessa por manter esse vídeo aqui ou se a gente joga tudo pro YouTube. Mas pelo menos no YouTube vai ficar, acho que mais fácil pra galera. Por mim tá de boa, como for melhor aí. Pode deixar. Um beijo, beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.